Aqui agora eu estou no console da plataforma Azure, né, da Microsoft. E assim como os demais consoles, eu tenho basicamente o menu lateral aqui, onde oferece todos os serviços e recursos que a plataforma me oferece. À medida que eu clico aqui, ele filtra na minha tela, né? Tem a página inicial, que é essa que eu estou, e ele tem um painel aqui também, que é onde você, se você escolher, você pode colocar isso como painel de abertura, dando atualizações e tudo mais que estão disponíveis, tá ok? Carregando aqui, vamos ver, processando. As coisas de acesso mais rápido, na verdade o painel ele vai tentar te colocar um acesso mais rápido para alguns dos recursos que você tem, tá ok? Criar recursos, início rápido e tal. Bom, e aí aqui os serviços. Mais uma vez, aqui nós temos vários serviços. A Azure agrupa isso aqui com elementos centrais. Então aqui é o banco de dados SQL, que é o que a gente vai ver aqui também. É um dos recursos que está disponível. Deixa eu colocar aqui na página inicial. Ela tem aqui um console para comandos, alguns recursos e a minha conta, que também está disponível aqui no menu lateral. Tá? A Azure ela trabalha com o conceito de assinatura. Então vocês vejam que eu tenho aqui como navegar para uma central de assinaturas. Ó. Então eu cliquei aqui em assinaturas, deixa ele abrir só para mostrar para vocês. Carregando assinaturas, vamos lá. Normalmente a gente só tem o diretório padrão e com base nas assinaturas, vejam vocês que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um que é o pago pelo uso, que eu desabilitei, ó, tá desabilitado. Eu tenho aqui outra que é para estudantes, o Start, que não tem nenhum custo, está ativo também. Essa, se eu não me engano, tem um período aí, acho que é 1 ano só que você tem de recurso para utilizá-la também. E uma assinatura do Azure, que aqui é uma conta paga. Paga na seguinte situação, vou abri-la aqui inclusive. Ela tem aí um limite, que é um período que você, em teoria, você não paga. São os chamados recursos infinitos, né? Do tipo, tem alguns recursos aqui ele voltou para a conta normal aqui. Mas é como se ele tivesse assim, se você usar até 10 GB, por exemplo, você não paga. Aí o que exceder os 10 GB você paga. Então, embora eu tenha a conta de estudante, de aluno e essa de assinatura, tem serviços que você vai tentar criar aqui na plataforma Azure que ele não aceita, ele quer que você ative essa assinatura. E aí, é claro, na plataforma de estudante deveria ser disponível para você testar, mas eles não deixam. Daí quando você vai para esse novo modelo, você sempre vai ter que estar cuidando para você não estourar, não ultrapassar o limite do que é gratuito, né, do que eles oferecem como serviço gratuito para você. Olhando aqui, então, a questão da conta, eu tenho no serviço do Azure aqui o gerenciamento de custos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver como é que está a minha conta ali, né? Então vamos lá. Gerenciamento de custo e cobrança. Ó, aqui está as assinaturas que eu tenho. Veja que a cobrança atual, ó, tá tudo zerado. Então eu não tenho nenhum custo na plataforma Azure, tá? Mesmo para aquelas que estão ativas, que estão desabilitadas, não vão gerar custo. Mas para essas duas que estão ativas, eu tenho que estar acompanhando aqui para verificar o que está acontecendo. Agora voltando, eu vou lá para a Home de novo. Deixa eu voltar para a página principal aqui. Página inicial. Aqui nós vamos fazer novamente o mesmo teste com vocês, que é o teste da criação de servidor SQL. Você tem aqui já o painel inicial, ó, criar o recurso, ou os recursos que você quer. O que não estiver disponível, você vem pelo menu lateral e faz a criação. Eu vou clicar aqui em servidores SQL para a gente poder ter uma ideia. Então, eu já tenho, pessoal, aqui no Azure, um servidor lá, que é um servidor que eu chamo do Matrix, que já está criado e rodando. E ele está rodando no SQL Server. Eu vou criar aqui, ó, criar um servidor
SQL, deixa ele abrir. Ele tá, a princípio ele está com a minha conta Azure para estudantes aqui selecionada, mas ele não consegue criar para essa conta. Essa conta ela tem umas limitações. E aí é bem interessante falar para vocês dessas limitações. Assim, todas as plataformas, acredito que a Amazon também, eu sei que a Google e o Azure oferecem esse recurso, é assim. Qual é o recurso que vai ser, seria o termo, seria mais ou menos eternamente gratuito nessas duas plataformas, pelo menos na Azure e na Google. É um banco de dados não relacional, que são os bancos de dados voltados mais para esse modelo de chave-valor, que a gente chama seria os bancos de dados NoSQL, né? não SQL. Então, esses bancos de dados são gratuitos. Quando você precisa criar um banco de dados, nossa, eu cliquei aqui, não foi? Vamos ver. Clicar de novo. Quando você precisa criar um banco de dados que utiliza os recursos de servidor, ou seja, vai ter que usar um software por trás, pelo menos na Google e na Azure, você já tem esse lance, daqui a pouco você tem que pagar por esse serviço. Se eu não me engano, aqui na Azure, eles ainda permitem você utilizar um servidor SQL, até um limite de consumo de dados lá, sem pagar nada por isso, tá? Na forma gratuita, né? Não está acessando, por que será que não está acessando? Tá? Ah, agora veio. Vamos lá. Ó, veja que ele está abrindo a tela aqui de criar servidor de banco de dados SQL. Deixa processar. Ó, basicamente, você tem que escolher aqui em qual assinatura você vai criar. Veja que eu tenho aqui Azure para estudantes Start, tá? Só que se eu selecionar essa opção, ele não consegue criar. Tem uma altura ali que ele diz para mim que não consegue criar. O grupo, eu criei aqui um grupo pessoal só para fazer agrupamento. Você vai dar, para quem não criou ainda, vai clicar em novo aqui, criar novo. E ele permite que você informe o nome do grupo de recursos. E aí o nome que você quer dar para esse servidor. Eu vou chamar SRV exemplo aqui, ó, tá? Que é o nome que eu estou dando para esse banco, tá? Servidor de exemplo. Ele vai juntar aqui para poder criar. Pode deixar no Centro-Sul mesmo. E aí aqui um login que vai administrar, uma senha. Ok. Confirmar a senha. Aí está. Confirmado. Muito bem. Ó, se vocês olharem aqui, nesse primeiro momento, a parte fundamental é essa. É dizer o nome do servidor. Na verdade, dizer a assinatura que você vai utilizar, o grupo. Depois, o nome do servidor. A localização pode manter a padrão. E aí, o usuário e senha. Só que ele não terminou. Você ainda tem que vir aqui, avançar. Ao avançar, deixa ele carregar. Permitir que os serviços do recurso acessem esse servidor, sim, para você poder fazer conexão e gerenciamento externo. Então, ele vai criar para você aqui uma forma de acesso a este servidor, tá? Então, vamos lá, avançar. Configurações, a parte de recursos de dados avançada não precisa, pode avançar até porque você vai começar a usar recursos seu aí. Avançar, rótulos não precisa, avançar, revisar, criar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, assinatura do Azure 1, grupo pessoal, servidor de exemplo, o login que eu vou utilizar, permitir que tenha acesso a esse servidor, nenhuma configuração adicional, nenhum rótulo também, e criar. Cliquei aqui no criar, ele começa a montar este servidor de banco de dados para mim. Ó. Vamos lá. Inicializando a implantação, ele vai ter um time aqui para ele fazer esse processo. Quando eu falei para vocês que quando você utiliza a conta do Azure para estudante, pode acontecer dele dar alguma mensagem para você aqui. Se ele der a mensagem aqui, ele já está avisando, ó, tem alguma limitação aí que eu não posso criar esse servidor para você.
E aí, já muito provavelmente em função da limitação que você tenha na conta de estudante. Né? Ele está com a implantação em andamento, então ele está gerando a instância do servidor SQL para mim. Ok. Então, enquanto ele vai processando aqui, eu vou voltar na página inicial do meu Azure aqui e mostrar para vocês o seguinte, veja que no meu grupo pessoal eu já tinha criado um servidor que é o servidor Matrix e dentro do servidor Matrix um banco de dados chamado Matrix. Eu vou acessar aqui o servidor já criado para mostrar para vocês. Acabou de fazer a implantação daquele outro servidor, já deu uma mensagem para mim que deu ok, depois a gente dá uma olhadinha nele. Então aqui está o banco de dados do servidor Matrix que eu criei, descendo. Dentro dele eu tenho um banco de dados SQL Server que é o banco Matrix. Veja que eu acessei o servidor, eu falei para vocês, estou acessando o servidor Matrix, está aqui no título, servidor Matrix. Neste servidor eu criei esse banco de dados chamado banco de dados Matrix. Agora, se eu quiser, eu posso aqui dentro do servidor criar um outro banco de dados. Então aqui tem a opção de criar o banco de dados. E este banco de dados que eu tenho Matrix, ele é gratuito. Ele está na camada de preços gratuito. Então eu posso usar esse banco de dados SQL Server aqui da Microsoft na opção gratuita. Então eu estou acessando no servidor Matrix o banco de dados Matrix, que é um banco gratuito. Então só ele aparecer aqui, aí a gente vai lá na tela inicial para ver aquele outro servidor que ele gerou para mim. Deixa ele montar aqui. Aí está. O banco de dados está online, logo ele está consumindo recursos lá da Microsoft Azure. Ele é na camada de preços gratuito, essa é a parte interessante aqui desse banco de dados. O tempo que ele está ligado. E depois aqui eu tenho que ver com vocês aonde está, mas ele vai ter aqui o nome do servidor, a URL do servidor, o processo de acesso, né, a configuração do nosso software, por exemplo, ou site que a gente vai fazendo para ele poder acessar esse banco de dados, a configuração dele. Deixa eu voltar na página inicial e a gente olhar aquele banco que eu acabei de criar para vocês. Aqui nos servidores SQL, vamos dar uma olhadinha lá. Aqui eu tenho que selecionar a assinatura do Azure, senão ele não vai apresentar para mim. Aí. Então aqui nessa assinatura, o servidor de exemplo que eu acabei de criar. Se vocês olharem aqui, vejam que, embora ele esteja carregando, esse servidor ele não é para ter nenhum banco de dados ainda. Vamos dar uma olhada aqui, nenhum recurso localizado nele, porque ele não tem banco de dados ainda. Então eu vou entrar aqui no criar banco de dados, vamos lá. Então vejam aqui, aí ele trouxe para mim aqui já o servidor de exemplo para eu criar um banco de dados nele. Eu tenho aqui o servidor que vai ser criado, eu vou dizer só o nome do banco aqui, banco exemplo, ok. Deseja fazer um pool elástico para fazer autoescalamento? Não preciso, não vou colocar. Quais são as configurações? Aqui ele está com 32 GB, vamos ver aqui a opção de configurar. Bom, então aqui tem uma de uso geral, Veja que ele tem um tempo de latência configurado. Conforme você quer melhorar, você vai escolher os de menor latência. Provisionado, vamos ver aqui. Economizar até 55% de licença se você já tiver um servidor seu. O tipo de core que você usa, o mínimo são 2. Capacidade de armazenamento. Aqui, eu posso diminuir ele até GB. Melhor aqui, 1 GB, até 1 GB. Né? E veja que com base
no que eu estou utilizando, ele já dá um resumo. Procurando por Basic, Standard e Premium, então esse é o uso geral. Vamos voltar aqui, né? Vamos lá. Uso geral, deixa eu ver aqui. Tem que, sempre quando estiver fazendo essas configurações nos portais, é sempre importante vocês procurarem isso, pessoal. Veja que o básico talvez estava escondido para mim aqui, ó. E o que eu quero é o básico, que é o mais básico possível, só para eu experimentar. Quanto maior for na escala, maior probabilidade de você pagar por esse serviço. Então aqui, ó, eu peguei um Basic de 1 GB. Eu nem precisaria de 1 GB, talvez aqui, poderia até colocar aqui, ó, 500 MB, por exemplo, como base para eu testar. E aí, um custo estimado no mês de R$20 para utilização. E aí eu posso aplicar. Então ficou bem básico, né? Bem básico, vou aplicar. Aí, um básico de 500 MB de armazenamento com apenas um DPU. Avançar, vou colocar aqui. Regras de firewall permitir, já está ativado pelo servidor. Avançar, configurações adicionais. Aqui eu posso escolher ele colocar alguma amostra de dados para mim, tá? Eu não me recordo, eu vou colocar a amostra aqui, porque daí, quando eu coloco essa amostra, ele joga uma versão de um banco de dados desse AdventureWorks LT, só para a gente testar, fazer select nele lá. Então eu vou colocar como amostra, que vamos ver se ele gera para mim. Não vou ativar nada de segurança. Avancei, nada de rótulo. Aqui, as condições, 500 MB de armazenamento, segurança de dados avançado não. E aí, criar. Tá? Vou mandar ele gerar, iniciando a implantação desse banco de dados. Então vejam que diferente da plataforma Amazon, AWS e da plataforma Google, aqui você cria a instância do servidor e dentro da instância do servidor você cria o banco de dados. Então você tem 2 passos. Já lá no Google Plataforma a gente criou já com base no... Você gera o servidor e ao mesmo tempo a instância do servidor e já ao mesmo tempo já gera um banco de dados dentro dele, tá certo? Então vamos ver aqui, está terminando de processar, ó. Implantação em andamento. Vou voltar pela página inicial aqui. Aí eu vou acessá-lo por aqui, ó. Servidor de exemplo. Carregando. Aqui está o banco de exemplo. Ele está online. Camada de preços básicos. Ó, veja que eu tenho que conferir depois, porque no outro banco meu, esse camada de preços apareceu como gratuito aqui, ó. Agora esse aqui já apareceu como básico. Então lá na hora de configuração, talvez eu só possa ter um único banco na plataforma com a camada de preços gratuito, que é o Matrix que eu criei. E esse aqui já está sendo cobrado. Então eu, naturalmente, assim que eu terminar a aula de vocês, eu vou desativá-lo, que provavelmente ele vai ter um custo para mim. Ou seja, ele está se cobrando. Naquela hora que eu configurei lá, eu não tinha a opção gratuito. A única que eu tinha era o básico. Porque eu já tenho uma versão, um banco de dados rodando, que é o banco gratuito. Então, provavelmente, a plataforma pode me limitar, dizendo que a partir do momento que eu tenho um banco de dados gratuito, eu não posso ter um segundo. Então, quem for utilizar aí tem que ir acompanhando isso aqui. Tá ok? Vamos lá, olhando. E aí, assim, quanto vai me custar esse servidor para ficar ligado durante o dia? Ah, não sei, mas assim, na hora que virar o dia, provavelmente eu já teria um custo lá. Sei lá, pode ser centavos, mas eu provavelmente estarei pagando por isso, tá ok? Então, pessoal, voltando aqui no início, vejam vocês que a gente acabou de verificar aí como praticamente trabalhar e criar banco de dados, usar alguns dos poucos recursos das 3 plataformas. Qual é a melhor? Qual utilizar? Vai depender muito do gosto de cada um.
Então acho que a gente vai ter essa opção de fazer escolhas aí durante esse processo, né, de utilização dos servidores, tá certo?